Em 1418, quando os primeiros navegadores portugueses avistaram as Ilhas da Madeira, emergindo das brumas do Atlântico, nenhum deles poderia imaginar que estavam a seguir um calendário secreto muito mais antigo que qualquer carta náutica conhecida. Nas torres de Tomar, nos arquivos selados da Ordem de Cristo, repousavam manuscritos árabes cujas páginas amarelecidas guardavam as 28 mansões lunares do Picatrix, o grimório que revelava como a Lua governa não apenas as marés, mas os próprios destinos dos homens que ousam desafiar os oceanos desconhecidos. Os pergaminhos chegaram às mãos dos templários através das rotas comerciais que ligavam Toledo a Córdoba, quando os sábios de Al-Andalus ainda traduziam os textos herméticos deixados pelos antigos. Gayat al-Hakim, a meta do sábio, continha segredos que fariam corar os cartógrafos mais experientes de Gênova ou Veneza. Cada uma das 28 mansões lunares correspondia a uma configuração específica da esfera celeste, momentos precisos em que as forças planetárias se alinhavam para favorecer ou amaldiçoar aqueles que se aventuravam nas águas oceânicas. A primeira mansão, Al-Nat, situada nos cornos de Áries, era propícia às viagens e à discórdia. Os navegadores da Ordem aprenderam que partir durante esta configuração lunar garantia ventos favoráveis, mas também conflitos com povos nativos das terras a descobrir. Era o preço a pagar pelo conhecimento proibido. Cada bênção celestial trazia consigo uma maldição terrena, como se o próprio cosmos exigisse equilíbrio entre luz e sombra. Dom Henrique, o navegador, não era apenas um príncipe obcecado pela exploração marítima. Era o grão-mestre da Ordem de Cristo, herdeira direta dos Templários e guardião de uma biblioteca oculta onde se preservavam as artes que a Inquisição considerava heréticas. Nas câmaras subterrâneas do Convento de Cristo, escribas especializados copiavam tabelas lunares e calculavam as posições dos astros errantes, criando calendários que ditariam quando as caravelas deveriam partir de Lagos ou do porto. O segredo da navegação portuguesa não residia apenas na bússola ou no astrolábio, instrumentos que qualquer marinheiro competente sabia utilizar. O verdadeiro tesouro guardado em Tomar eram os rituais lunares descritos no Picatrix, cerimônias que permitiam invocar os espíritos das mansões celestiais para garantir a proteção durante as travessias atlânticas. Cada caravela que partia era mais do que um navio de exploração. Era um templo flutuante, consagrado segundo os preceitos da magia planetária. A segunda mansão, Al-Botan, o ventre de Áries, favorecia a descoberta de tesouros e a contenção de cativos. Quando Vasco da Gama planeou a sua viagem à Índia, os astrólogos da Ordem calcularam que deveria partir precisamente quando a Lua transitasse por esta mansão, garantindo assim que encontraria não apenas as riquezas do Oriente, mas também que conseguiria subjugar os povos que encontrasse pelo caminho. Os espíritos invocados durante estas cerimônias não eram anjos cristãos, mas as antigas inteligências planetárias que os árabes chamavam de Ruhaniyat. Nas páginas do Picatrix, cada mansão lunar possuía o seu próprio demônio guardião, entidades que podiam ser evocadas através de fumigações específicas e selos talismânicos gravados em metal segundo fórmulas precisas. A terceira mansão, Atoraie, as Pleiades, governava a navegação, a caça e as operações alquímicas. Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil por acaso ou devido aos ventos alísios. A sua frota foi desviada da rota da Índia precisamente quando a Lua se encontrava nesta mansão, cumprindo uma profecia hermética que prometia revelar novas terras àqueles que soubessem ler os sinais celestes. Os mapas secretos da Ordem de Cristo não indicavam apenas latitudes e longitudes.
continham símbolos cabalísticos que marcavam os momentos propícios para cada etapa da viagem, rituais a realizar em alto mar e invocações específicas para cada tipo de perigo oceânico. A quarta mansão, Aldebaran, o Olho do Touro, servia para destruir e impedir construções, mas também para fazer fugir os répteis e gerar discórdia. Foi durante esta configuração que os portugueses atacaram e destruíram as fortalezas árabes ao longo da costa africana, sabendo que os espíritos desta mansão estariam do seu lado. A quinta mansão, Al-Chataia, trazia o regresso seguro das viagens, a instrução dos estudantes e o fortalecimento das construções. Era nesta altura que os navegadores recebiam ordens para regressar a Portugal, carregados com os conhecimentos adquiridos nas terras distantes. Mas os tesouros mais preciosos não eram o ouro ou as especiarias. Eram os novos conhecimentos astrológicos e mágicos obtidos dos sábios indianos, chineses e africanos, saberes que seriam incorporados na biblioteca secreta de Tomar. Cada caravela transportava, além da tripulação oficial, 1 ou 2 membros iniciados da Ordem de Cristo, homens que conheciam as artes descritas no Picatrix e sabiam como aplicá-las em situações de emergência. Quando as tempestades ameaçavam partir os mastros ou quando criaturas marinhas desconhecidas rodeavam os navios, estes homens retiravam-se para os porões e executavam rituais que invocavam a proteção das inteligências lunares. A sexta mansão, Alana, a pequena estrela de grande luz, era utilizada para a caça e o cerco de cidades, mas também para a vingança de príncipes e a destruição de colheitas. Foi invocando os poderes desta mansão que Afonso de Albuquerque conseguiu conquistar Goa e estabelecer o domínio português no Oceano Índico. Os rituais eram executados durante a madrugada, quando a tripulação dormia, utilizando braseiros de prata nos quais se queimavam incensos, compostos segundo fórmulas árabes milenares. O conhecimento das mansões lunares permitia aos portugueses algo que nenhuma outra nação marítima possuía: a capacidade de prever e manipular os eventos futuros através da sincronização das suas ações com os ritmos celestiais. A sétima mansão, Al-Dimiak, o braço dos gêmeos, proporcionava ganhos e amizade. Era útil para os amantes e fazia fugir as moscas, além de destruir funcionários. Durante esta configuração, os diplomatas portugueses negociavam tratados comerciais vantajosos e estabeleciam alianças que durariam séculos. Pero da Covilhã, o espião que explorou o Oceano Índico disfarçado de mercador árabe, transportava consigo um pequeno braseiro portátil e saquetas de incensos planetários. Quando chegava a uma nova cidade, fosse Calecut, Hormuz ou Aden, esperava pela configuração lunar apropriada antes de iniciar as suas investigações. A oitava mansão, Al-Nasa, a nebulosa, favorecia o amor e a amizade, as alianças com viajantes, expulsava os ratos e derrubava os prisioneiros. Era o momento ideal para estabelecer contactos e obter informações cruciais sobre as rotas comerciais asiáticas. Os rituais executados em alto mar seguiam um protocolo rigoroso descrito nos manuscritos hermético-árabes guardados em Tomar. Ao contrário das orações cristãs oficiais, estas cerimônias invocavam diretamente os espíritos planetários através dos seus nomes em árabe e hebraico. A nona mansão, Arham, o Olho do Leão, prejudicava as colheitas e os viajantes, gerando discórdia entre os homens. Era durante esta fase que os corsários portugueses atacavam navios inimigos, sabendo que os espíritos celestiais tornariam os seus adversários desunidos e vulneráveis. Bartolomeu Dias, quando dobrou o Cabo da Boa Esperança, não estava apenas a seguir as correntes marítimas ou os ventos predominantes. O seu roteiro incluía cálculos precisos sobre a 10ª mansão lunar, Algelioche, o pescoço do leão,
que fortalecia as construções e concedia amor e benevolência, ajudando contra os inimigos. Foi invocando esta configuração que conseguiu estabelecer boas relações com os pescadores hotentotes e obter informações sobre a costa oriental africana. A 11ª mansão, a Zobra, a Crina do Leão, favorecia as viagens, os ganhos comerciais e o resgate de prisioneiros. Durante esta fase lunar, os portugueses libertavam escravos capturados por outras nações e os incorporavam nas suas próprias expedições, criando uma rede de informadores e guias locais que se revelaria crucial para o sucesso das navegações posteriores. Estes homens, além de conhecerem as línguas e costumes locais, eram iniciados nos rudimentos da astronomia árabe e nas artes divinatórias que complementavam o sistema das mansões lunares. Vasco da Gama transportava na sua nau capitânia uma biblioteca portátil que incluía, além dos roteiros náuticos convencionais, manuscritos astrológicos traduzidos do árabe e tabelas de efemérides calculadas pelos astrólogos da Ordem de Cristo. A 12ª mansão, a Alzarfa, a Cauda do Leão, proporcionava sucesso nas colheitas e plantações, prejudicava a navegação, mas era boa para melhorar servos e prisioneiros. Era nesta altura que os navegadores estabeleciam colônias agrícolas e organizavam a administração dos territórios conquistados. O calendário oculto português funcionava como uma matriz de possibilidades, onde cada mansão lunar abria janelas específicas de oportunidade cósmica. A 13ª mansão, Al-Haire, as asas da Virgem, era poderosa para a benevolência, os ganhos, as viagens e as colheitas, além da libertação de cativos. Foi durante esta configuração que Pedro Álvares Cabral conseguiu estabelecer relações pacíficas com os nativos brasileiros e organizar as primeiras expedições de reconhecimento do interior da Nova Terra. A tradição hermética ensinava que cada planeta possui um dia e uma hora específicos em que o seu poder se manifesta com maior intensidade. Os navegadores portugueses combinaram este conhecimento com o sistema das mansões lunares, criando um calendário duplo que lhes permitia sincronizar as suas ações tanto com os ritmos lunares quanto com os ciclos planetários. A 14ª mansão, Ashuret, a espiga, era poderosa para o casamento dos amantes e a cura de doenças, útil para a navegação, mas prejudicial para as viagens terrestres. Nos arquivos secretos de Tomar, conservam-se ainda hoje códices cifrados que descrevem técnicas de invocação planetária adaptadas para uso marítimo. Ao contrário dos rituais terrestres, que exigiam templos ou círculos mágicos elaborados, os rituais oceânicos eram simplificados para poderem ser executados discretamente nos porões das caravelas. A 15ª mansão, a Grafa, a coberta voadora, servia para extrair tesouros e cavar poços. Era feita para a separação e discórdia, destruição de casas e inimigos e para impedir viajantes. Durante as noites sem lua, quando as estrelas brilhavam com maior intensidade, os iniciados da ordem subiam ao convés e executavam observações astronômicas que iam muito além da simples navegação. Utilizando astrolábios modificados, segundo desenhos encontrados nos manuscritos árabes, calculavam não apenas a latitude, mas também as influências astrológicas que afetariam a viagem nas semanas seguintes. A 16ª mansão, a Zubene, os cornos do escorpião, impedia as viagens e casamentos, as colheitas e o comércio, mas era poderosa para a libertação de prisioneiros. O sistema funcionava como uma complexa engenharia do destino, onde os navegadores portugueses se tornaram arquitetos do futuro, moldando os eventos através da sincronização precisa entre as suas ações e os ritmos celestiais. A 17ª mansão, Alshil, a coroa do escorpião, servia para melhorar a sorte injusta,
para o amor duradouro e fortalecimento das construções, sendo útil para a navegação. Era durante esta configuração que se estabeleciam as bases permanentes e se negociavam os tratados que garantiriam a presença portuguesa duradoura nos territórios descobertos. Fernão de Magalhães, antes de iniciar a sua tentativa de circunnavegação, passou 3 meses em Tomar, estudando os manuscritos lunares e aprendendo técnicas de invocação que lhe permitiriam sobreviver às tempestades do Cabo Horn e às águas desconhecidas do Pacífico. A 18ª mansão, Acas, o coração do escorpião, era utilizada para a discórdia, sedição e conspiração contra príncipes e homens poderosos, para a vingança de inimigos, mas libertava prisioneiros e era útil para construções. As caravelas portuguesas não transportavam apenas mercadores e soldados, eram verdadeiros laboratórios de magia prática, onde se testavam e refinavam técnicas herméticas que depois seriam incorporadas na tradição esotérica europeia. A 19ª mansão, Alata, a cauda do escorpião, era poderosa para cercar e capturar cidades, expulsar homens dos seus lugares, destruir a navegação e destruir prisioneiros. Durante esta fase, os portugueses executavam as suas campanhas militares mais devastadoras, sabendo que os espíritos celestiais estariam do seu lado. O conhecimento das mansões lunares permitia também prever quando os inimigos seriam mais vulneráveis. A 20ª mansão, Abnahaya, o raio, servia para domesticar feras selvagens, fortalecer prisões, destruir a riqueza dos sócios e forçar homens a abandonar determinado local. Era nesta altura que os corsários portugueses atacavam os navios espanhóis ou mouros, sabendo que as tripulações inimigas estariam desmoralizadas e propensas à deserção. Antônio de Abreu e Francisco Serrão, quando exploraram as Ilhas das Especiarias, transportavam braseiros especiais, onde queimavam misturas de incensos planetários durante as negociações comerciais. A 21ª mansão, Abeda, o deserto, era utilizada para colheitas, ganhos, construções e viajantes, mas também para causar separação. Durante esta configuração, conseguiam negociar preços excepcionalmente favoráveis para a compra de especiarias, ao mesmo tempo que semeavam discórdia entre os mercadores rivais. Os rituais executados durante as viagens seguiam um protocolo específico que combinava elementos da tradição hermética árabe com adaptações práticas para o ambiente marítimo. A 22ª mansão, Sadahacha, o pastor, promovia a fuga de servos e prisioneiros para que pudessem escapar e fortalecia a cura de doenças. Era durante esta fase que os portugueses libertavam escravos capturados por outras nações e os recrutavam para as suas próprias expedições. Duarte Pacheco Pereira, o autor do Esmeraldo de Situ Orbis, incluiu no seu tratado geográfico referências veladas às técnicas astrológicas utilizadas na navegação portuguesa. A 23ª mansão, Sabadola, a deglutição, servia para a separação, libertação de prisioneiros e cura dos doentes. Durante esta configuração, os médicos astrólogos que acompanhavam as expedições tratavam as doenças tropicais que afligiam as tripulações, utilizando ervas medicinais colhidas segundo os preceitos da magia planetária. Os mapas secretos da Ordem de Cristo não se limitavam a indicar a localização geográfica dos territórios descobertos. Continham também informações sobre as configurações astrológicas mais favoráveis para cada tipo de atividade, desde a extração de ouro até a conversão de populações nativas. A 24ª mansão, Sadabat, a estrela da fortuna, era poderosa para casamentos benevolentes, vitória de soldados, prejudicar e impedir funcionários para que as suas ordens não fossem cumpridas. Jorge Álvares, o primeiro português a chegar à China,
transportava um pequeno laboratório alquímico no porão do seu junco, onde preparava elixires e talismãs segundo as fórmulas descritas no Picatrix. A 25ª mansão, Sadalabra, a borboleta, servia para cercos e vingança, destruir inimigos, causar separações, fortalecer prisões e construções, acelerar mensageiros e era feita para feitiços contra casamentos. Durante esta configuração, conseguiu estabelecer contactos com os mandarins chineses e obter autorização para estabelecer um entreposto comercial em Macau. A navegação portuguesa do século XV e XVI representou muito mais do que uma revolução técnica ou comercial. Foi a aplicação prática de um sistema esotérico completo, onde a astrologia, a alquimia e a magia cerimonial se combinaram para criar uma vantagem estratégica decisiva sobre todas as outras nações marítimas. A 26ª mansão, Alfarg, a primeira bebida, servia para a união e deleite dos homens, saúde dos prisioneiros e destruição de prisões e construções. Tristão da Cunha, quando descobriu as ilhas que levam o seu nome no Atlântico Sul, não estava simplesmente a explorar águas desconhecidas. Seguia um roteiro astrológico precisamente calculado que indicava onde e quando encontraria novas terras. A 27ª mansão, Al-Sharia, a segunda bebida, aumentava as colheitas, o comércio e os ganhos. Curava doenças, mas impedia construções, prolongava prisões, tornava a navegação arriscada e ajudava a trazer qualquer mal desejado. O sistema das mansões lunares funcionava como uma tecnologia espiritual que permitia aos portugueses sincronizar as suas ações com os ritmos cósmicos, garantindo assim o máximo de eficácia com o mínimo de recursos. A 28ª mansão, Al-Botan, os peixes, aumentava as colheitas e o comércio, protegia os viajantes através de lugares perigosos, servia para a alegria do casamento, mas fortalecia prisões e causava a ruína de tesouros. Quando Dom Manuel I assumiu o trono em 1495, herdou não apenas um reino, mas um império oceânico sustentado por conhecimentos esotéricos que faziam dos portugueses os senhores indiscutíveis dos mares. Os arquivos de Tomar continham centenas de manuscritos que descreviam técnicas avançadas de magia planetária, desde a fabricação de talismãs para proteção contra tempestades, até fórmulas alquímicas para purificar a água potável durante longas viagens. A rede de feitorias estabelecida pelos portugueses ao longo das costas africana, indiana e brasileira funcionava também como uma rede de observatórios astrológicos, onde os factores, muitos deles iniciados da Ordem de Cristo, registravam fenômenos celestiais e comunicavam entre si através de códigos baseados na linguagem hermética. Cada feitoria possuía uma biblioteca básica que incluía efemérides planetárias, tabelas das mansões lunares e manuais de rituais adaptados para as condições locais. Os jesuítas que mais tarde acompanharam as expedições portuguesas encontraram resistência não apenas dos cultos nativos, mas também de uma tradição esotérica cristã que se desenvolvera em paralelo à ortodoxia católica. Os padres da Companhia de Jesus descobriram que muitos navegadores e colonos praticavam formas de magia natural que consideravam perfeitamente compatíveis com a fé cristã, uma síntese que alarmou a Inquisição e levou à progressiva ocultação destes conhecimentos. A transição da Ordem de Cristo para o controle direto da coroa, ocorrida em 1550, marcou o fim da era dourada da navegação esotérica portuguesa. Os manuscritos foram recolhidos e escondidos, os rituais proibidos e o conhecimento das mansões lunares gradualmente esquecido. Contudo, os efeitos desta tradição perduraram durante séculos, manifestando-se na excepcional capacidade portuguesa para estabelecer relações duradouras
com povos de culturas completamente diferentes. Hoje, nos subterrâneos do Convento de Cristo em Tomar, dizem os iniciados que ainda se conservam códices cifrados, onde estão registradas as verdadeiras razões do sucesso da expansão marítima portuguesa. Pergaminhos amarelecidos que revelam como uma pequena nação na periferia da Europa conseguiu dominar oceanos inteiros, não através da força das armas ou da superioridade técnica, mas através do domínio de forças cósmicas que a ciência moderna ainda não compreende completamente. As caravelas que sulcaram os mares há 5 séculos eram muito mais do que navios de exploração. Eram templos flutuantes, onde se praticava uma forma sofisticada de teurgia planetária, onde cada vela içada e cada rota traçada obedecia aos ritmos secretos das mansões lunares. O legado desta tradição perdida continua a ecoar nas pedras de Tomar, esperando por uma nova geração de iniciados que saiba decifrar os códigos gravados na própria arquitetura do Convento de Cristo, onde cada símbolo esconde uma chave para compreender o verdadeiro motor oculto dos descobrimentos portugueses.